Bom, pessoal, agora nós vamos começar a falar aqui da parte um pouco mais complexa de C++. Começando a falar aqui por arrays. Arrays são usados para armazenar múltiplos dados em uma única variável, em vez de declarar variáveis para cada dado. Para declarar um array, deve-se especificar o seu tamanho, isto é, a quantidade de elementos armazenados junto ao seu nome e tipo. No caso abaixo, temos dois arrays com 5 espaços de elementos. Aqui a gente tem um exemplozinho de código, um array de int, né, que recebe 5 elementos, 5 inteiros, e um array de char, que vai receber aqui 5 caracteres, né, 5 elementos do tipo char. É basicamente a mesma coisa. Os arrays em C++ eles vão funcionar basicamente seguindo a mesma lógica que eles seguem em Python. Acessando os elementos de um array, os elementos de um array podem ser acessados referenciando o índice da sua posição dentro dos colchetes. É importante destacar que índices de arrays começam no zero. Dessa forma, o elemento representado pelo zero vai ser o primeiro elemento, o elemento representado pelo índice 1 vai ser o segundo e assim por diante. Também é importante ressaltar, como nesse caso aqui do array que tem 5 elementos, o endereço 5 ele não vai poder ser acessado, porque como o array começa pelo zero, os endereços do array eles só vão de zero até 4, que aí totalizando os 5 elementos. Aqui também funciona basicamente da mesma forma que a gente trabalha em Python, né, acessando os elementos pelos índices. E aqui a gente tem um exemplozinho, um código aqui com um array de inteiros com 5 elementos. Aí a gente vai ter armazenado dentro do array os números 3, 2, 1, 0 e 0, seguindo essa ordem, né? Eles vão ser armazenados no array seguindo essa ordem, ou seja, o 3 vai estar no endereço 0, o 2 vai estar no endereço 1, o 1 vai estar no endereço 2 e os dois últimos zeros vão estar no endereço 3 e 4. Aí aqui, como a gente pode ver ele printando no terminal, a gente vai ter o primeiro elemento, que é o indicado pelo endereço 0. O primeiro elemento vai ser o 3, o segundo elemento indicado pelo endereço 1 vai ser o 2, e o terceiro elemento indicado pelo endereço 2 vai ser o 1. Omitir o tamanho de um array. Outra forma alternativa de declarar um array é omitir o seu tamanho e apresentar apenas os elementos armazenados nele. O compilador consegue determinar o tamanho do array fazendo a contagem do número de elementos declarados. Apesar de ser uma opção possível, esse tipo de declaração não é recomendada, pois pode gerar erros no programa. Aí o que isso quer dizer? A gente pode representar um array aqui dessa forma, colocando, né, o tipo do array, o nome do array e colocando o colchetes que vai representar o tamanho do array, a quantidade de elementos que ele vai comportar, usando um colchete vazio. E aí a gente não vai estar especificando o tamanho do array. Só que em vez de especificar o tamanho do array, a gente vai especificar os elementos que ele vai comportar, ou seja, a quantidade de elementos que vão ser armazenados dentro desse array. Aí a gente faz uma troca aqui, em vez de declarar o tamanho, a gente declara os elementos que ele vai comportar, e aí o compilador ele resolve essa expressão aqui, né, interpretando os elementos que a gente colocar aqui e traduzindo eles para o tamanho do array. Aí se a gente for, a gente vai imprimir aqui no terminal mais uma vez. E aí a gente vê o primeiro elemento da mesma forma que era anteriormente é o 3. E aí o quarto elemento vai ser o 0 e o quinto elemento também vai ser o 0. Porque a gente tem dois zeros aqui, né? Um na posição 3, que é o quarto elemento, e um na posição 4, que é o quinto elemento. Agora vamos falar um pouco sobre strings. Uma variável string armazena uma sequência de caracteres delimitada por aspas duplas. Para trabalhar com strings, utilizamos a biblioteca string de C++. Isso daqui é importante porque vai ser a biblioteca que basicamente vai armazenar todas as funções que a gente vai estar usando para trabalhar com strings. O tipo string em C++ deve ser acompanhado do prefixo std, que como a gente comentou, né, é o namespace,
que vai estar o tipo string e vai estar alocado dentro desse namespace, que indica o namespace ao qual o tipo pertence. Mas esse prefixo pode ser omitido com o uso de use namespace std, que a gente também já tinha comentado anteriormente. String, eu acredito que seja conhecimento comum de todo mundo, né, que strings funcionam basicamente como se fosse um array de char. Então, a gente pode, de certa forma, tratar um string como uma string, mas também pode tratar um string como um array. O operador mais pode ser usado para concatenar duas strings, formando uma nova string. E aqui a gente tem um exemplozinho. A string nome, Alan, com o valor, armazenado, né? A string Alan armazenada na variável nome. A string sobrenome, que tem aqui o valor, né? A string Turing armazenada na variável. E aí a gente tem aqui uma string nome completo, né? Que vai ser aí igual a variável nome, que tem o valor, a string Alan armazenada, mais aqui uma string que ela só vai conter um espaço, mais a variável sobrenome, que aí vai ter a string Turing armazenada nela. E aí, quando a gente printar a variável nome completo no terminal, a gente vai ver aqui que ele vai imprimir Alan Turing. Aí o Alan, que é o valor armazenado na variável nome, concatenado com o espaço, que estava aqui representado por essa string, concatenado com o Turing, que é o valor que estava armazenado na variável sobrenome. Aqui a gente tem outra função, né, isso daqui é uma função da biblioteca strings. Outra forma de concatenar strings é utilizar a função append, um método interno à classe string. Aí aqui a gente tem, né, a mesma forma, a variável nome armazenando aqui a string Alan, a variável sobrenome armazenando a string Turing, mas aqui com a diferença que a gente tem um pequeno espaço aqui no começo da string. E a gente vai usar aqui string nome completo igual a nome, que é a primeira variável, a primeira string aqui que a gente declarou, ponto append, aí aqui com esse ponto append a gente vai estar chamando a função append que está aqui, que é um método interno à classe. A gente vai estar tratando um pouco mais sobre essa relação de método e classe à frente, quando a gente começar a falar especificamente sobre classes. Aí aqui a gente vai estar chamando o método append para string nome com o argumento sobrenome. Então a gente vai estar aqui fazendo um append da string sobrenome na string nome. E aí o que significa isso? Basicamente a gente vai estar concatenando a string sobrenome no final da string nome. E armazenando aqui na string na variável nome completo. Aí a gente vai printar aqui no terminal e como a gente pode ver, a gente vai ter Alan Turing novamente, o mesmo resultado anterior, só que aqui utilizando um método diferente, que é a função append. Length também é outra função aqui que está interno à classe string. Length é um método interno à classe string que retorna o tamanho da string chamando a função. E aí a gente tem aqui um string na mensagem, vários caracteres aqui aleatórios. E a gente vai aqui printar no terminal o tamanho da string mensagem, chamando aqui no count, no objeto count, a função length para a string mensagem. E aqui a gente vê o método de chamar a função é basicamente a mesma forma que a gente estava aqui utilizando para chamar a função append. Aí aqui a função length ela não recebe argumento, né? Ela é uma função que ela vai ser chamada vazia e ela vai retornar o tamanho da string que está sendo chamada aqui. No caso a string mensagem está chamando a função length e aí a gente vai ver aqui no terminal o tamanho da string, que aqui é 21,
né? Eu não vou contar porque são muitos caracteres, mas aí a gente acredita que realmente é esse aqui o tamanho, porque a função está retornando. Aí tamanho da string, mensagem, igual a 21, o resultado aqui o retorno da função length. E aqui acessando elementos de um string. Sintaticamente, uma string nada mais é do que um array de caracteres. Por isso, é possível acessar elementos de um string da mesma forma que acessamos os elementos de um array numérico. E aí, como eu falei, né, strings essencialmente nada mais são do que um array de caracteres, né? Cada caractere aqui ele vai estar armazenado em um endereço da string. E se a gente quiser acessar caracteres específicos da string, né, de forma individual, a gente pode estar fazendo isso da mesma forma que a gente fazia lá com os elementos do array, né, chamando a string e especificando o índice com a posição do elemento, no caso do char, que a gente quer acessar. Aqui tem um exemplo, aqui a mesma string mensagem. Aí a gente vai acessar o primeiro elemento da string, né, acessando o índice 0. O terceiro elemento da string, acessando o elemento no índice na posição 2, indicado pelo índice. E o quinto elemento é no índice 4 e o décimo elemento no índice 9. E a gente vai ver aqui. O primeiro elemento é V, a gente confere. Aqui, né, na primeira posição está o V. Na terceira posição aqui está o K. A gente tem aqui realmente primeiro 1, 2, 3. Aqui está o K, né, a posição indicada pelo índice 2. O quinto elemento é o J. 1, 2, 3, 4, 5. O J. E o décimo elemento é o B. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o B aqui. Agora aqui nós vamos ver como a gente pode trabalhar com string com input, né? A gente pode utilizar o cin para ler strings do terminal. No entanto, ele encerra a leitura ao se deparar com um espaço em branco, limitando a leitura a apenas uma palavra. Isso daí não é muito interessante, né, quando a gente está querendo trabalhar com texto, mas existe uma alternativa em C++, que é a utilização aqui da função getLine. Quando trabalhamos com strings, geralmente utilizamos a função getLine, usando cin e a variável string como parâmetros para ler uma string digitada pelo usuário. E aqui dessa forma, a gente vê aqui um exemplo. Comportando, chamando aqui o objeto cin para pegar a string mensagem como input. A gente tem aqui no terminal, né, o input vai ser digitado hello world, só que o cin ele só vai armazenar aqui só na string mensagem, ele só vai pegar a primeira palavra antes do espaço, porque quando ele chegar aqui no espaço ele vai encerrar o processamento. E aí a única coisa armazenada que a gente tem na string mensagem vai ser a palavra hello, que é a palavra aí que vem anterior ao espaço. Mas aqui a gente tem um caso alternativo utilizando o getLine. E aí a gente vai chamar o getLine dessa forma, com dois argumentos, né? O primeiro vai ser o objeto cin, o segundo vai ser a string, onde a gente quer armazenar a entrada do usuário. E aqui a gente vai ter no terminal, digite uma mensagem, da mesma forma que a gente vai estar passando como entrada a string hello world. E quando a gente printar a string mensagem no terminal, a gente vai ver que ele pegou toda a string que a gente enviou como entrada, né? O hello world aqui está completo, perfeitinho. Agora vamos entrar aqui na parte de gerenciamento dinâmico de memória. Essa parte é um pouquinho mais complicada, não é algo que a gente tem tanta familiaridade quando a gente está utilizando Python. Algumas vezes podem haver situações em que é necessário o redimensionamento de um array, como no caso de precisarmos trabalhar com mais elementos do que o tamanho do array consegue comportar. Para isso, utilizamos a alocação dinâmica de memória. A alocação dinâmica de memória pode ser definida como um procedimento em que o tamanho de uma estrutura de dados é alterado durante a execução do programa.
C++ aqui ele oferece duas formas principais para fazer a alocação dinâmica, né, de memória. A primeira forma são as funções aqui que a própria linguagem fornece para a gente, o malloc, o calloc, o free e o realloc, que a gente vai estar utilizando aí para gerenciar, né, a memória dinâmica que a gente vai estar alocando. E a segunda alternativa que a gente tem são os operadores new e delete, que aí eles vão ter, basicamente, vão desempenhar a mesma função. O new vai ser basicamente um substituto para o realloc e o delete vai ser um substituto para o free. Eles têm algumas pequenas diferenças, a gente vai ver mais à frente, mas não é nada muito impactante, nada muito sério. Basicamente, eles vão ser usados mesmo só para substituir o malloc e o free de forma mais concreta. Os operadores new e delete possuem essencialmente a mesma funcionalidade que as funções malloc e free, com a diferença de que, além das operações de gerenciamento de memória, eles também chamam o construtor e destrutor de uma classe, respectivamente. Aqui a gente tem falando um pouquinho sobre o malloc. A função malloc é usada para alocar dinamicamente um único bloco de memória com o tamanho especificado. Ela retorna um ponteiro void, que pode ser convertido em um ponteiro de qualquer outro tipo. E aqui a gente tem uma demonstração, né, da sintaxe de C++, né, como funciona a chamada da função malloc. Basicamente, o que ela vai estar fazendo é reservando um espaço, um intervalo de memória do sistema e transformando esse espaço de memória num ponteiro, né? Aqui a gente vai ter uma variável de ponteiro. Aqui e essa parte aqui é importante porque, como a gente viu aqui em cima, a função malloc ela retorna um ponteiro void, que a gente vai falar um pouco mais à frente, que é sobre o tipo void na parte de funções. Mas basicamente o tipo void é um tipo que ele não tem nenhum tipo específico, nenhum tipo particular. Ele não é um inteiro, não é um char, não é um float. Então aí a gente pode usar, né, tá utilizando esse operador aqui, essa chamada do tipo int, para converter o ponteiro void retornado pela função malloc em um ponteiro int, que aí nesse caso aqui a variável ponteiro, ela vai ser uma variável inteira, né? Então isso daqui vai ser um ponteiro de inteiro, e aí a gente vai estar usando esse chamativo aqui, essa chamada do tipo int para fazer a conversão do ponteiro void retornado pelo malloc para um ponteiro int para poder armazenar aqui nessa variável ponteiro. E aqui no argumento, né, como parâmetro da função malloc, a gente vai estar enviando o tamanho do intervalo que a gente quer reservar para variável, né, para o ponteiro, para o array que a gente vai estar trabalhando. Aqui a gente tem 100 vezes o tamanho do tipo int. E basicamente o que aqui isso quer dizer é que a gente vai estar reservando 100 espaços de int para esse ponteiro. Então é como se a gente tivesse aqui criando um array com 100 elementos, um array do tipo inteiro com 100 elementos. Aqui em seguida a gente tem a função calloc. Ela é utilizada para alocar dinamicamente o número especificado de blocos do tipo especificado. Ela inicializa cada bloco com valor padrão 0 e recebe dois parâmetros em comparação com o malloc. Aí, basicamente, o calloc ele vai estar desempenhando aqui a mesma função do malloc, né, que é alocar dinamicamente um intervalo de memória e armazenar ele numa variável ponteiro, com a diferença de que ele vai estar inicializando todos os elementos que a gente vai estar reservando aqui, que a gente vai estar alocando no array com o valor zero. Mas aí, outra coisa importante é destacar que isso daqui só vai ser relevante quando a gente estiver trabalhando com arrays numéricos, no caso int e float, né? Porque zero a gente não tem o zero especificamente quando a gente está trabalhando com char.
E aí ele vai receber dois parâmetros, né, diferente do malloc. O malloc a gente só enviava um parâmetro, que era o tamanho do intervalo que a gente ia estar reservando. É, que aí no caso, aqui no exemplo anterior, a gente estava enviando um tamanho de 100 inteiros, um intervalo de 100 inteiros. Aqui no calloc vai ser diferente. Por quê? Porque o calloc, o que ele faz é reservar blocos de memória. Então aqui a gente vai estar reservando, o que a gente está querendo dizer aqui com esses parâmetros na função é que a gente quer reservar 25 blocos de memória, com o tamanho de um float. Então aqui a gente vai estar reservando um único bloco de memória com o tamanho de 100 inteiros, né, aqui no malloc. E aqui no calloc a gente vai estar reservando 25 blocos de memória com o tamanho de um float. Aqui agora a função realloc, ela vai ser usada para mudar a alocação dinâmica de memória de uma memória já alocada. Ou seja, se a memória for insuficiente, o realloc pode ser usado para realocá-la. A realocação mantém os valores já presentes e inicializa novos blocos com valores de lixo. Aí, como que o realloc vai funcionar, né? A gente vai ter aqui uma variável ponteiro, né, sendo armazenado aqui um array de alocação dinâmica que a gente vai alocar chamando malloc. E aí a gente vai estar utilizando aqui o realloc para aumentar o tamanho desse ponteiro. De 5 aqui a gente vai estar aumentando para 10. Mas também é importante ressaltar aqui que o realloc ele também pode ser utilizado para reduzir o tamanho de um array. Por exemplo, se a gente tiver um array de 10, de tamanho 10, né? Mas a gente não vai estar usando tantos elementos assim. Nesse array, a gente pode vir aqui e chamar o realloc para diminuir o tamanho do array de volta para 5 elementos. Aí, quando a gente fizer essa chamada da função realloc, os 5 elementos, né, os 5 espaços que estavam depois daquele quinto elemento, eles vão ser removidos do acesso aqui da variável ponteiro, mas os elementos que estavam naquelas primeiras 5 posições serão mantidos, os valores serão mantidos. Aí basicamente a sintaxe da função realloc, ela funciona, a gente vai colocar aqui, ela chama dois argumentos, né, dois parâmetros. No primeiro parâmetro a gente vai colocar aqui a variável que a gente vai querer realocar, que a gente vai querer alterar, né, a alocação dinâmica. Aí no caso a gente vai estar aqui chamando a variável ponteiro. E em seguida a gente vai estar chamando aqui o novo intervalo de memória, o novo tamanho, né, do intervalo de memória que a gente quer realocar, que aí é basicamente da mesma forma que a gente chama aqui o mesmo argumento que a gente chama na função do malloc. Aí a gente vai estar aqui declarando que a gente quer agora alocar 10 elementos, né, 10 espaços de memória do tamanho de um int para essa variável ponteiro. E aqui a gente vai estar realocando esses 10 elementos agora dentro do array, indicado pela variável ponteiro. E aí os 5 elementos que a gente já tinha no array, aqui a gente não está atribuindo nenhum valor a esses elementos, mas se a gente tivesse algum valor atribuído a esses elementos, o valor seria mantido e os outros 5 espaços que a gente vai estar adicionando aqui agora seriam preenchidos com valores de lixo, que aí basicamente valores de lixo são valores aleatórios que o sistema gera só para ocupar aquele espaço de memória que a gente está reservando. O free, a função free é usada para desalocar a memória alocada dinamicamente. Quando alocamos memória usando as funções malloc e calloc, ela não se libera sozinha. Por isso usamos free para liberar a memória alocada e evitar o desperdício de memória. Aqui o free é uma função muito importante, porque dependendo de quanto de memória a gente estiver alocando no programa, se a gente não desalocar essa memória vai ficar alocada
eternamente até você desligar o sistema, desativar o sistema. E aí, dependendo de quanto de memória você vai estar alocando no programa, quando você roda esse programa sem dar o free no final, sem liberar aquela memória alocada, isso pode gerar um pouco de lentidão no seu sistema, porque aquela memória ela vai estar sendo alocada, apesar de você não estar utilizando ela, ela vai estar reservada ali para um uso que você não vai estar efetuando, né, aquele uso. Então é sempre importante lembrar quando eu estiver utilizando malloc, calloc, para fazer a alocação dinâmica de memória no programa. No final do programa a gente chegar e dar o free na variável de ponteiro que a gente estiver utilizando. Aí basicamente o free ele vai funcionar assim. A gente chama a função free com um argumento dentro do parêntese a variável ponteiro que a gente está armazenando o array alocado dinamicamente, né? Aí aqui agora a gente tem o operador new, que aí basicamente ele vai seguir a mesma função, a mesma utilização da função malloc, e da função calloc. O operador new denota um pedido de alocação de memória. Se houver memória suficiente disponível, o operador a inicializará e retornará o endereço da memória recém-alocada e inicializada para o ponteiro. Bom, aqui a gente tem a sintaxe de utilização, né, do operador new. Aí a gente pode estar utilizando ele aqui de duas formas. A primeira, a gente pode declarar a variável ponteiro como null na declaração. Aí basicamente aqui ele vai estar sendo criado um ponteiro vazio que não vai estar apontando para endereço nenhum. E depois a gente faz aqui a atribuição, né, utilizando o operador new. Aí a gente vai estar aqui reservando um espaço de memória de int nessa variável. A gente vai estar criando aqui um espaço para um elemento inteiro nessa variável ponteiro, né? Tirando aqui esse valor nulo, esse valor irrelevante, esse valor vazio que ela tinha antes. Ou a gente pode também fazer aqui uma inicialização direta na declaração da variável, né? Aqui a gente tem uma variável ponteiro 2, do tipo int, e a gente vai estar aqui diretamente na declaração fazendo a inicialização dessa variável, atribuindo a ela um espaço de elemento, né, do tipo int, um espaço de um inteiro. O operador new também pode ser utilizado para alocar um bloco de memória, do tipo de dados referenciado pelo ponteiro com o tamanho especificado na chamada. Aí aqui da mesma forma que a gente tinha lá a utilização do malloc e do calloc, a gente vai poder utilizar aqui o operador new para reservar um array de memória dinâmica, né? Aí a gente vai fazer aqui a chamada dessa forma. A gente tem a variável ponteiro, chamando aqui o operador new e o tipo que a gente vai estar fazendo a reserva de memória para a variável. E ao lado do tipo, aqui do inteiro, a gente vai estar especificando entre os colchetes o tamanho, a quantidade de blocos, né, de elementos que a gente vai querer estar reservando para esse array. Aqui no caso, a gente vai estar fazendo a reserva de 10 elementos, né, 10 blocos de elementos do tipo int. Então a gente vai estar reservando aqui um espaço dentro do array indicado pela variável ponteiro. A gente vai estar reservando espaço para 10 variáveis inteiras, 10 variáveis int. O operador delete, né, é a ferramenta fornecida em C++ para desalocar a memória alocada dinamicamente pelo operador new. Então aí ele vai estar funcionando da mesma forma que o free funciona para o malloc e o calloc. Aí a gente vai ter aqui o delete para o operador new, né, para liberar a memória que a gente vai estar reservando. O operador pode ser usado para desalocar tanto elementos individuais quanto blocos de memória alocados. Aqui a gente tem a sintaxe de utilização do operador delete, né? Aqui a gente vai poder utilizar a chamada do operador para reservar variáveis com elementos individuais,
com endereços únicos, né? Por exemplo, nesse caso aqui, a gente vai ter só um endereço dentro dessa variável ponteiro e a gente vai chamar o operador delete aqui naturalmente. A gente também pode utilizar aqui essa segunda forma para desalocar blocos de memória, né, no caso arrays, de uma variável. Aí a gente vai chamar o operador delete aqui acoplado com esses colchetes, representando que a gente está desalocando um array, né, um intervalo, um bloco de memória que não é individual. E aqui chamando ele para a variável ponteiro, a gente vai estar aqui então desalocando todo o bloco de memória que tiver dentro dessa variável. Todo array que a gente tiver alocado com o new, a gente vai estar desalocando aqui com delete e colchetes. Agora aqui vamos falar um pouco sobre loops. Loops permitem a execução de um bloco de código inúmeras vezes até que uma condição seja alcançada. Eles são úteis porque economizam tempo, reduzem erros e deixam o código mais legível. Aqui a gente tem o while. O loop while repete a execução de um bloco de código enquanto a condição estabelecida for verdadeira. É preciso tomar cuidado e se certificar de que o bloco de código do while esteja executando de acordo, de modo a evitar que o programa fique preso em um loop infinito. Aqui a sintaxe do while é bem semelhante ao que a gente tem em Python, né? Ele vai estar aqui entrando no while. Quando o programa entrar no while, ele vai vir aqui verificar a condição do while. Se for verdadeira, ele entra para executar o bloco de código indicado aqui pelo while. E aí, quando ele terminar de executar esse bloco de código, ele vai, né? Aqui a gente tem que estabelecer uma atualização para essa condição, ou senão o while vai ficar executando infinitamente aqui com a condição estática. E aí, depois que a gente aplicar aqui essa atualização da condição, ele vai retornar para o início, reanalisar essa condição. Se ela permanecer verdadeira, ele continua a execução mais uma vez, ele repete a execução do bloco de código. Se ela for falsa, ele sai do código e do bloco do while e continua a execução do código normalmente, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, de código utilizando while. Aqui a gente tem a variável i que vai estar especificando a interação do código, né, a interação do bloco de código do while. A gente tem aqui o valor de i igual a 6. Enquanto i for maior que zero, a gente vai estar executando esse código aqui, imprimindo relisten no terminal. E no final dessa interação, né, dessa execução do bloco, a gente vai estar aqui decrementando a variável i em 1. Aquele operador que a gente viu um pouco antes, né, do operador de decremento, menos menos. Aí aqui, né, a saída desse código, a gente vai ter imprimido no terminal essa mensagem aqui, relisten, 6 vezes, como está indicado aqui pela variável i. A gente vai repetir uma vez, vai decrementar em 1, repetir mais uma vez, decrementar em 1, repetir outra vez, decrementar em 1, até que esse valor aqui deixe de ser maior que zero. Aí no caso, quando a gente tiver o i com o valor zero, né, depois da sexta iteração, e ele chegar aqui para verificar mais uma vez a condição do while, ele vai ver que essa condição é falsa, porque o i agora vai ser igual a zero, e ele vai sair desse bloco de código continuando a executar o programa normalmente. O loop do while é uma variante do while. Ele executa o bloco de código uma vez antes de verificar se a condição é verdadeira, então repete a execução do bloco enquanto a condição for verdadeira. Mesmo que a condição seja falsa, o do while sempre executará pelo menos uma vez. Então aqui a gente tem uma demonstração de como funciona o processamento do do while, né? Primeiro ele vai entrar aqui, ele vai executar
o bloco de código que está indicado aqui pelo do while, independente da condição que está do valor da condição dentro do while. Aí depois de executar aqui o bloco de código, aqui a gente vai ter atribuída uma atualização para a variável, né, para a condição indicada no while. E aí, quando ele terminar, né, a primeira vez que ele chegar aqui, que ele executar esse bloco de código, quando ele terminar de executar, é que ele vai verificar a condição do while. E aí sim, se a condição for verdadeira, ele volta lá para o começo e executa novamente esse bloco. Ou se ela for falsa, ele só continua o processamento do programa normalmente e deixa esse bloco de código para trás. Aqui a gente tem o mesmo exemplo lá do reListen, utilizando agora do while. A gente vai ter aqui o i igual a 6. Quando ele chegar aqui, logo de cara, ele já vai executar esse comando, né? Ele vai imprimir no terminal essa string reListen. Aí ele vai decrementar a variável i em 1, vai chegar aqui e vai verificar, vai ver que o i é maior que 0, porque agora o i vai ser 5, e vai voltar aqui para o começo do do, e vai re-executar esse bloco de código aqui, até que o i, novamente, ele deixe de ser maior do que 0. No caso, quando ele chegar aqui na sexta iteração, a gente vai ter o i igual a 1, ele vai ser decrementado em 1, o i vai se tornar 0, e quando ele chegar aqui, ele vai ver que o i é igual a 0, portanto essa condição é falsa, e vai ignorar esse bloco de código e vai continuar a execução do programa normalmente. O loop for deve ser usado em vez do while quando se sabe quantas vezes exatamente o bloco de código deve ser executado. A estrutura do loop for é definida por 3 campos de instruções. A primeira instrução é executada uma vez antes da execução do bloco. A segunda instrução define a condição de execução do bloco. E a terceira instrução é executada toda vez que o bloco finaliza a execução. Então aqui a gente tem um exemplo da sintaxe, né, do loop for. Aqui a gente tem o int, a variável int, i iniciada com 0. Aí quando a gente chegar aqui no for, a gente tem esse primeiro campo aqui que vai indicar a instrução que ele vai estar executando antes de iniciar a execução do for. Então aqui quando o programa chegar nesse loop, a gente vai ter a variável i atribuída o valor 1. Então aqui a variável i, que era 0, ela vai deixar de ser 0, vai se tornar 1. E aqui a gente tem no segundo campo a condição de execução do bloco. Então, esse bloco, o loop for, ele vai continuar executando enquanto o i for menor que ou igual a 6. E aqui a gente tem a função que vai ser executada no terceiro campo. Ela vai ser executada depois de cada iteração do loop ser encerrada. Então, toda vez que o loop ele terminar de executar essa operação aqui, né, que ele terminar de imprimir no terminal reListen, ele vai estar incrementando o valor da variável i em 1, e aí ele vai estar repetindo isso, né, essa linha de comando, imprimindo reListen no terminal, incrementando o i em 1, até que o i deixe de ser menor que ou igual a 6, ou seja, até que o i se torne maior que 6, que ele tenha o valor 7. E aí quando ele receber esse valor 7, o loop for ele vai voltar aqui para essa condição, vai verificar a condição, vai ver que a variável i agora é maior que 6, né? Ela deixou então de ser menor que ou igual, e aí o loop vai ser encerrado com essa condição aqui. E aí o programa vai continuar a execução, vai sair desse bloco de código do loop e vai continuar a execução normalmente. Aqui a gente tem mais um tipo de loop dentro da linguagem de C++, que é o loop for each.
que não é exatamente um tipo de loop específico, ele é um for, só que um for indicado de forma diferente, né? É uma forma semelhante ao que a gente vê em Python, mas semelhante, né? Há mais um tipo de loop em C++, o loop for each, entre aspas, porque ele é apenas um loop for especificado de forma diferente, né? Que foi projetado exclusivamente para rodar pelos elementos de um array ou outros tipos de datasets. Aqui a gente vai ter nesse código de exemplo um array de int com 5 elementos, né? 5, 4, 3, 2, 1. E a gente vai ter aqui a string mensagem bang. E aqui a gente vai ter o for, né? A execução do for each. A gente vai ter aqui a variável, a declaração da variável i, int i, aí dois pontos array, significa que os elementos aqui, essa variável i, ela vai estar recebendo os elementos do array, do, do array que a gente declarou aqui em cima, no caso 5, 4, 3, 2, 1. E aí, a cada iteração do loop, a gente vai estar atribuindo um desses elementos à variável i. E aí, na primeira iteração, ela vai ter o valor 5, na segunda o valor 4, na terceira o valor 3 e assim por diante, né? Aí aqui a gente vai estar imprimindo o i no terminal. Aqui a gente tem uma segunda iteração, né? Agora utilizando uma string como array de char. Aí a gente vai ter aqui uma variável do tipo char, recebendo os caracteres dessa string, da string mensagem, e a gente vai estar aqui printando ele no terminal. Agora a gente vai falar um pouco aqui sobre estruturas, né? Estruturas é um elemento muito importante de C, da linguagem C e C++, porque ela nos permite atribuir mais de um valor, né? Mais de um tipo de variável a uma única variável. E aqui a gente vai ver como que ela faz isso. Estruturas são a forma de agrupar variáveis relacionadas em um único lugar. Cada variável em uma estrutura é chamada de membro da estrutura. Para criar uma estrutura, usamos a palavra-chave struct e declaramos cada membro dentro de chaves, que definem o escopo da estrutura. Após a declaração, especificamos o nome da variável estrutura. O acesso aos membros da estrutura é feito utilizando o ponto, como operador para referenciá-los. E aqui a gente tem esse exemplo, né, de uma estrutura aqui, a estrutura carro, declarada como uma string marca, um string modelo e um inteiro ano, os valores aqui internos da estrutura. A gente vai chamar aqui no programa, no código, o carro, a marca do carro, né, utilizando o ponto para referenciar, como a gente tinha visto, e atribuindo a variável marca, né, interna aqui na estrutura carro, a gente vai estar atribuindo o valor Ford, a string Ford. Aqui no campo modelo, a gente vai estar atribuindo a string Mustang. E na variável ano, a gente vai estar atribuindo aqui o valor 1969. Aí aqui, quando a gente printar no terminal, né, a gente vai ver marca Ford, modelo Mustang e ano 1969. Aí, para fazer essa referência dos elementos da estrutura no Count, a gente também vai estar utilizando o mesmo formato ali, né, referenciando os elementos com o ponto final. Nomeando uma estrutura, é possível utilizá-la como tipo de dados, o que permite criar variáveis com essa estrutura em qualquer lugar do programa. Para nomear uma estrutura, basta colocar seu nome logo depois da palavra-chave struct. E aqui a gente tem um exemplo, né, o mesmo exemplo anterior, a struct carro, só que dessa vez a gente está declarando aqui a estrutura como um tipo de dados. Então a gente vai ter aqui o tipo struct carro, com string modelo, com string marca, string modelo e o int ano.
E a gente vai estar aqui declarando uma variável do tipo carro, né? Do tipo estrutura carro, a variável carro 1, e a gente vê aqui que o carro 1 ele tem os mesmos elementos que são internos à estrutura carro, né? Então a gente vai estar aqui referenciando a marca, atribuindo a string Ford e a marca do carro, em seguida atribuindo a string Mustang ao modelo do carro e o valor 1969 ao ano do carro. A gente vai então aqui definir outra variável, né, do tipo estrutura carro, marca BMW, modelo X5 e ano 1999. E aí, quando a gente chamar aqui o count, a gente vai estar imprimindo no terminal todas essas informações, né? A marca, o modelo e o ano do carro 1, a marca, o modelo e o ano do carro 2. Agora aqui vamos entrar em funções, outro ponto muito importante dentro da linguagem de C++. Uma função é um bloco de código que executa apenas quando é chamada. É possível passar dados, chamados parâmetros, para uma função. Toda função em C++ deve ter um tipo de dado atribuído a ela. É esse tipo que definirá o retorno da função, como veremos mais à frente. E aí aqui a gente já consegue perceber algumas diferençazinhas, né, da declaração de funções entre C++ e Python, principalmente aqui o tipo de dado atribuído à função e o retorno da função, que são dois elementos muito importantes para o conceito de funções em C. Para criar uma função, defina o tipo atribuído a ela e especifique o nome da função, sucedendo-o com um par de parênteses e um par de chaves. Os parâmetros de uma função são definidos dentro dos parênteses e seu bloco de execução é definido dentro das chaves. Outro ponto aqui diferente de diferença, né, que a gente tem entre C++ e Python é o escopo da função sendo definido aqui pelas chaves que seguem a declaração da função. Em Python, o escopo da função ele é definido apenas por indentação, né? O bloco de código indentado logo após a declaração da função vai ser definido como escopo daquela função. E em C++ a gente tem o escopo da função sendo definido pelo bloco de código que vai estar aqui interno ao par de chaves. Uma função em C++ consiste de duas partes: a declaração, que é o tipo de retorno, o nome da função e os parâmetros, e a definição, que é o corpo de execução da função, o bloco de código que vai estar aí dentro do escopo da função. Aqui a gente tem um exemplo de função definida em C++. Na verdade, dois exemplos de funções definidas em C++. A gente tem aqui a função main, né, que, como a gente tinha falado lá no início do material, ela vai ser a função principal de todos os códigos em C++. Todos os códigos em C++ precisam ter essa função main, porque é por onde os códigos iniciam a execução. E a gente vai ter aqui, além da função main, a função max, que vai estar aí retornando o valor máximo entre dois números inteiros chamados da função. Então aqui a gente tem, primeiro, né, os elementos da função. A gente tem o tipo, né, aqui a main, ela vai ter o tipo inteiro. Assim, da mesma forma que o max também vai ter um tipo inteiro. A main, ela não tem nenhum parâmetro, ela não tem nenhum argumento dentro da chamada dela, especificado aqui na chamada dela. A função max, por outro lado, tem dois parâmetros, né? Ela vai ter aqui um parâmetro val1, que é um inteiro, e um parâmetro val2, que também é um inteiro. E aqui outro ponto importante de funções em C é que quando a gente estiver declarando os parâmetros de uma função, a gente precisa especificar os tipos de cada parâmetro. Então aqui a gente tem dois parâmetros, val1 e val2, cada um especificado sendo do tipo int. Então a gente vai ter aqui a função max inteira que vai estar recebendo dois inteiros. Em seguida aqui a gente tem o corpo de código da função. A função max ela não tem nenhum corpo de código, ela só vai ter aqui o retorno da função. A função main ela tem aqui o corpo do código, né, a declaração das variáveis num 1 e num 2, e a chamada aqui da função max.
Em seguida, a impressão no terminal do valor retornado pela função, né, que vai ser armazenado aqui na variável m. E em seguida o retorno, que aqui nesse caso o retorno é zero, indica que a função main ela foi executada de forma correta, de forma adequada, ela teve um resultado esperado. E aqui a gente tem, né, o retorno da função max. A gente vai estar fazendo aqui o retorno utilizando um operador ternário. Primeiro elemento aqui, a gente vai estar especificando uma condição, verificando a condição, né, se o valor 1 for maior que o valor 2. Se for verdadeiro, a gente retorna o valor 1. Se for falso, a gente retorna o valor 2. E aqui, um ponto importante para falar sobre o retorno da função é que o retorno de uma função ele só pode ser definido do mesmo tipo que a função. Então aqui a gente tem a função main. Ela é uma função int, né, uma função então que vai estar retornando aí uma variável inteira ou um valor inteiro. Nesse caso a gente não está retornando variável, a gente está retornando o valor zero, que aí é um inteiro, um número inteiro. E a gente vai ter aqui, no segundo caso, a função max, que também é um inteiro, e aí ela vai estar retornando variáveis inteiras, no caso val1, que é como a gente vê aqui no, na chamada da função, né, na parametrização. O val1 é uma variável inteira, o val2 também é uma variável inteira, então a gente vai ter aqui no retorno da função a possibilidade de retornar a variável val1 ou a variável val2, as duas sendo variáveis int. Então, aí recebendo valores inteiros. Uma função deve ser declarada no programa antes de ser chamada, mas não precisa necessariamente ser definida. É uma prática comum em C++ separar a declaração e a definição de uma função declarando-a antes da main e definindo-a após a main. Isso daqui é uma parte que não é tão importante, é mais uma boa prática em C++, né? Que é aí a gente declarar uma função antes da definição da main, que é o corpo principal do código. Aí a gente declara a função que a gente vai estar utilizando antes de definir a main. E após a main, a gente faz a definição dessa função. Que aqui, utilizando aquele exemplo anterior que a gente tinha, a gente vai estar fazendo aqui a declaração da função max antes da main. E a declaração a gente só especifica o tipo, o nome e os parâmetros da função. A gente não coloca nenhum corpo da função, a gente não especifica o retorno da função, só realmente a parte da declaração. E aí depois de ter feito, né, depois de definir a linha de processamento, a lógica de processamento da main, a gente vai ter aqui em seguida a definição, agora sim, da função max. E aí toda completinha, né, o tipo, o nome, os parâmetros e o corpo da função aqui com o retorno. Dados podem ser passados para funções por meio de parâmetros que funcionam como variáveis dentro da função. No momento de definir os parâmetros de uma função, deve-se sempre especificar o tipo de dado correspondente a cada parâmetro. Quando um parâmetro é passado para uma função, ele é chamado de argumento. Então aqui, né, esse segundo ponto é aquilo que a gente já tinha comentado, que o parâmetro ele tem que ter o tipo especificado quando ele tiver fazendo, quando a gente estiver fazendo lá a declaração da função, ele tem que ser especificado o tipo do parâmetro que ela vai estar recebendo. É possível atribuir um valor padrão para o parâmetro de uma função usando o sinal de igual. Assim, quando a função for chamada sem um parâmetro, ela usará o valor padrão atribuído. E aqui a gente tem um exemplo. Aqui a função max ela vai ter agora um valor padrão para val2 igual a 10, ou seja, quando a gente estiver chamando aqui a função max sem um valor atribuído a val2, a função automaticamente vai atribuir a essa variável val2 o valor 10. E aqui a gente tem um exemplo
dessa operação. No 1 igual a 14, no 2 igual a 17, e a gente vai chamar aqui a função max utilizando as duas variáveis no 1 e no 2. A gente vai chamar o máximo. Aqui o máximo retornado vai ser o valor de num 2, que é 17, é maior que 14. Em seguida, a gente tem aqui a chamada da função max, mas passando apenas o valor para o parâmetro val1, que aqui é o primeiro parâmetro que a função recebe. Aí a gente vai estar passando aqui no 1 como parâmetro para a função. O no 1 ele vai ter valor 14, e como a gente não tem aqui o valor para val2, a função vai atribuir automaticamente a val2 o valor 10. Então aí a gente vai ter como retorno o valor no 1, porque 14 é maior que 10. E aí a função vai estar retornando num 1, né, o valor de val1 como retorno da função. Agora nós temos aqui, né, os argumentos argc e argv, né, eles são também outro ponto muito importante da linguagem C++. A função main pode conter parâmetros formais, mas esses não podem ser escolhidos pelo programador. A declaração mais completa da função main é main int argc char ponteiro argv array. Basicamente o que isso está dizendo é a main ela só pode receber como argumentos esses dois argumentos aqui pré-definidos. O primeiro, esse inteiro argc. O segundo vai ser aqui um array de strings, que aqui a gente tem char asterisco representando que é um array de tamanho dinâmico, e o argv com colchetes indicando que a gente está tratando aí de arrays de char, né? Então aqui um array de tamanho dinâmico de strings. Os parâmetros argc e argv dão acesso à linha de comando com a qual o programa foi chamado. O argc, argument count, é um inteiro e possui o número de argumentos com os quais a função main foi chamada. O argv, argument values, é um vetor de strings em que cada string corresponde a um dos parâmetros da linha de comando. O argc nos informa quantos elementos temos em argv. Aqui a gente tem um exemplo, né, de código fazendo utilização do argc e do argv, né, dos argumentos da função main. Aqui a gente tem um exemplo de linha de comando para chamar esse código. /teste dia, mês, ano. A gente vai ter aqui então o argc igual a 4, porque a gente vai ter o teste, /teste, o dia, o mês e o ano. E no argv, a gente vai ter aqui 4 elementos, como é indicado pelo argc, que vão ser justamente o /teste, dia, mês e ano. Então aí a gente vai ter isso daqui, né, esses valores na variável argc e na variável argv. A gente vai estar definindo o int mês e aqui um array de strings, né, com nomes de meses. Se o argc for igual a 4, ele vai estar entrando nesse bloco de código, vai estar executando esse bloco de código. A gente sabe aqui pela definição que o argc é igual a 4, então ele não vai cair aqui no else. Aí entrando aqui no bloco de código, a gente vai ter a chamada dessa função aqui, a2i, que vai estar definindo, né, vai estar passando aqui o elemento recebido pelo argv, que aqui vai ser o mês, né, indicado aqui pelo índice 2. Então a gente vai estar pegando aqui o mês e vai estar convertendo esse mês recebido, né, o número aqui recebido pelo terminal, a gente vai estar convertendo ele de string para inteiro. Que aí, como a gente sabe aqui, como a gente falou antes, o char argv ele vai armazenar strings, porque ele vai ser um array de strings.
Então a gente tem que fazer essa conversãozinha aqui, utilizando essa função, para passar o argumento, né, do argv de uma string para um inteiro. E aí a gente vai comparar aqui o número recebido, se o mês for menor que 1 ou o mês for maior que 12, o erro, aqui uma mensagem vai retornar uma mensagem de erro, né, mês inválido no terminal. Se isso daqui não for, se essa expressão não for verdadeira, né, se o mês estiver entre 1 e 12, a gente vai executar aqui esse count, e aí imprimindo o argv, que vai ser o segundo elemento armazenado, né, no array, que aí no caso vai ser o dia, dia de, aí aqui o nome mês, que vai ser aqui indicado por esse array que a gente definiu de strings, nome mês, mês menos 1, que aí vai ser o número do mês indicado aqui na posição do array, subtraído por 1, né, porque como a gente falou anteriormente, o array aqui ele vai ter 12 elementos, mas ele só vai até o elemento 11, porque ele começa com 0. E aí, dia de mês de 2000, e aí o quarto argumento, né, do argv aqui, o último argumento, que no caso vai ser o ano. Agora a gente vai falar aqui sobre os valores de retorno, né, da outro elemento essencial para a gente trabalhar com funções em C++. Quase toda função em C++ possui retorno, isto é, produz um resultado. O valor de retorno de uma função é definido pelo tipo atribuído à sua declaração. Por exemplo, uma função do tipo int só pode retornar valores numéricos inteiros, e uma função do tipo string só pode retornar strings. Em C++, o tipo void, né, como a gente tinha falado antes, o tipo void ele representa a ausência de tipo, quer dizer que a variável ela não tem um tipo específico, ela não é um int, não é um float, não é um char. Indica que uma função não possui valor de retorno. Então aqui a gente tem um exemplo, aqui uma função void, né, declarada no código. Aí a função void by, ela vai estar chamando essa instrução aqui, o count goodbye cruel world. E aqui no código a gente vai estar chamando na função main, né, a gente vai estar fazendo aqui a execução do código, chamando aqui no objeto count, a gente vai chamar a string hello, que é a função hello, que é uma função do tipo string, que aí vai retornar essa string, né, hello wonderful world, e aí a gente vai estar imprimindo essa string de retorno da função no terminal, por conta do objeto count aqui, do objeto cout, e em seguida a gente vai estar aqui fazendo a chamada da função by. E aí, observem que aqui a gente não precisa fazer a chamada do cout para imprimir a string no terminal, porque o cout ele já está sendo definido aqui internamente na função. Então aqui a gente não vai ter retorno para a função by, porque ela vai estar aqui fazendo a impressão direta da string dentro do corpo da própria função. Então aí a gente não vai retornar nada, a gente vai só executar aqui a instrução de print, né, usando o cout para imprimir a string no terminal. E depois disso, a gente vai estar aqui encerrando o código, o programa. Referenciando parâmetros, como a gente falou, né, antes, a gente pode usar a referência de variáveis, mas aí a gente pode utilizar variáveis como parâmetro de uma função. É que quando um parâmetro é passado para uma função, na verdade a função clona a variável. Assim, se o argumento for alterado dentro da função, a alteração não será mantida fora do seu escopo. No entanto, quando passamos um parâmetro referenciado, isso permite que qualquer alteração feita dentro da função seja mantida fora do seu escopo. E aqui a gente tem um exemplo de código utilizando uma função aqui que recebe um parâmetro referenciado.
Aí aqui a gente tem a função nref, né, uma função void, não vai ter nenhum retorno, ela vai ser executada, todo o corpo de código da função vai ser executado internamente aqui dentro dela, ela não vai retornar nada para a função main, né? E aqui a gente vai ter a impressão no terminal dessa variável que a função está aqui recebendo, né? O valor da variável var. E no ref a gente tem, diferente do nref, a gente tem um parâmetro referenciado. Então aqui quando a gente fizer, importante também ressaltar, quando a gente fizer essa recepção da variável dentro da função, né, com a variável referenciada, a gente tem que utilizar dentro da função o operador de desreferenciação, que é aqui aquele asterisco, como a gente já tinha discutido antes lá na parte de referências, né? Então aqui a gente vai estar utilizando esse operador para desreferenciar a referência que a gente está recebendo aqui na variável. Então a gente vai aqui, em vez de estar trabalhando com o endereço da variável, que é indicado aqui pelo operador de referência, a gente vai estar trabalhando diretamente com a própria variável. Então a gente não vai estar alterando o endereço, a gente vai estar alterando a variável armazenada naquele endereço. Então aqui, quando a gente vai ter a variável var, né, no código. Quando a gente chamar aqui o print, a gente vai imprimir o valor da variável var no terminal, que aqui no caso é 10. Quando a gente chamar nref, a gente vai estar aqui fazendo a atribuição do valor de var igual a 17. Vai imprimir aqui no terminal o valor de 17. E quando a gente sair da função, como aqui a gente não tem o parâmetro, o argumento da função referenciado, essa alteração que a gente fez aqui dentro do escopo da função, ela vai ser perdida. Então, o valor 17 aqui, a variável vai perder esse valor 17 e vai retornar ao valor que ela tinha aqui dentro da função main, dentro da execução da função main, no caso aqui o valor 10. Então aí quando a gente chamar aqui o cout para imprimir o valor de var no terminal, a gente vai ter var igual a 10. E aí a gente vai entrar na função ref, e aí agora com o parâmetro var referenciado, né, a gente vai estar fazendo aqui a alteração da variável var, né, atribuindo a ela o valor 13. Quando a gente imprimir aqui no terminal a variável var, ela vai estar aqui com o valor 13, var igual a 13. E quando a gente sair da função, agora, como a gente fez essa alteração com a variável referenciada, então a gente estava acessando diretamente o endereço daquela variável, fazendo a alteração no endereço da variável, no endereço de memória, né, no espaço de memória em que ela está armazenada. Quando a gente chamar agora o cout aqui para imprimir o valor de var no terminal, a gente vai ver que o valor alterado, né, esse valor 13 que a gente atribuiu dentro da função, ele vai ser mantido agora na main, por conta dessa parametrização, dessa passagem de parâmetro referenciado para a função ref. Aqui agora nós vamos falar um pouco sobre sobrecarga de funções, também é um elemento muito importante para trabalhar com funções em C++. Em C++, é possível declarar inúmeras funções com parâmetros distintos que compartilham o mesmo nome. Isso é chamado de sobrecarga de funções e possibilita a criação de múltiplas instâncias para uma mesma função com cenários e parâmetros distintos. Aqui a gente tem um exemplo, né, de código sem a utilização da sobrecarga. Aí a gente tem aqui uma função declarada max2int, que vai aí estar retornando o máximo entre dois inteiros. Uma segunda função max3int, que vai retornar o valor máximo entre três inteiros. E por fim, a função max2double, que aí vai estar retornando o valor máximo entre dois doubles, né, duas variáveis do tipo double. E aí perceba que
É meio estranho, a gente tem aqui três funções que fazem basicamente a mesma coisa, que é retornar o valor máximo entre, aí, no caso do max2int e do max2double, entre dois números, e no caso do max3int, entre três números. É estranho a gente ter essas três funções que fazem basicamente a mesma coisa, só que com por terem, né, parametrizações, por receberem parâmetros diferentes, quantidades e tipos de parâmetros diferentes, a gente tem que especificar um nome específico para cada função com a mesma, efetuando a mesma operação, né, com o mesmo funcionamento. E aí é meio estranho aqui essa especificação, max3int, max2int, max2double. E dependendo de quem está executando esse código, né? Isso pode não ficar tão claro o que essa função aqui está querendo dizer com esse 2double, esse 3int. Nesse caso, ainda está, de certa forma, intuitivo, mas aí a gente pode ter outros casos em que não fica tão intuitivo assim, né? A gente pode ter aí uma instanciação maior do que 3 para uma mesma função, para funções com o mesmo desempenho, né? Por exemplo, se a gente tivesse aqui, sei lá, seis funções de max, cada uma com parametrizações diferentes, né, com quantidades e valores diferentes de parâmetros. E aí ficaria um pouco estranho essa especificação aqui, né? Mas aí a gente tem aqui, no segundo exemplo, todas as funções declaradas com o mesmo nome, max, né? Só que cada uma recebendo quantidades diferentes e tipos diferentes de parâmetros. E aí, como que o código ele vai identificar cada, vai diferenciar quando a gente está querendo executar a função max double ou a função max int. Isso daí a gente vai atribuir aos parâmetros que a função está recebendo. Aqui a gente vai ter no código três variáveis inteiras, né, e duas variáveis double. No primeiro caso aqui, no primeiro cout, a gente vai estar chamando a função max com duas variáveis inteiras. Então, a gente vai estar aqui, o sistema ele vai entender, né, vai interpretar que a gente está fazendo referência à primeira definição da função max, que justamente ela recebe aqui dois parâmetros, cada um do tipo int. Aí, da mesma forma, aqui no segundo caso, a gente vai estar chamando a função com três parâmetros, né, três variáveis, cada uma com tipo int. E aqui ele vai fazer essa associação, né, essas três variáveis, ele vai ver, vai olhar aqui, vai voltar lá para a especificação das funções e vai ver que a gente tem aqui um caso da função max que justamente recebe três parâmetros do tipo int. E da mesma forma que no último caso, né, ele vai olhar, vai perceber aqui, vai fazer essa leitura que a gente está aqui chamando a função com duas variáveis tipo double e vai fazer essa associação com a definição aqui double da função max. Agora nós vamos estar falando um pouco aqui sobre recursão, funções recursivas. Recursão é a técnica de fazer uma função chamar a si própria. Essa técnica permite quebrar problemas complexos em problemas mais simples de resolver. É muito importante estabelecer uma condição de parada clara para que a função não fique presa em uma recursão infinita. E aqui a gente tem um códigozinho de exemplo com a função recursiva, que é uma função fact, que vai retornar fatorial de um número, né? Vai receber o número como parâmetro, como argumento, e vai retornar o fatorial desse número. Aí aqui a gente tem no retorno da função um operador ternário, comparando o valor aqui de var. Se var for igual a zero, ele retorna 1. Caso contrário, ele vai retornar o valor de var multiplicado pelo valor de fact, pelo retorno, né? Valor de retorno da função fact,
chamando aqui var-1 como argumento. Aí aqui, né, o processo de execução, aqui a gente tem a variável 10, fazendo a chamada aqui da função fact com a variável num, que tem valor 10. Quando a gente entrar aqui na função, né, a gente vai ter aqui essa execução. Var aqui vai ser diferente de zero, então ele vai retornar essa segunda parte, que tem uma outra chamada da função fact. Então, antes de retornar isso daqui, ele vai fazer essa execução da função, aqui chamando fact agora para 9, que é o valor de var, o valor aqui de num, menos 1. Aí aqui ele vai chamar a função fact para o valor 9, vai comparar aqui, ver que é diferente, vai novamente cair aqui nessa segundo argumento, né, o segundo campo aqui do operador ternário. E agora ele vai chamar a função fact para 9 menos 1, que é 8. Aí vai chamar mais uma vez a função fact agora para o valor 8. E aí vai cair aqui de novo, vai chamar a função fact para 7, chamar a função fact para 6, até ele cair aqui no valor de var igual a 1. E aí ele vai chamar a função fact para 1 menos 1, que vai ser 0. Quando chegar aqui, ele vai comparar, vai ver que var é igual a 0 e ele vai retornar o 1. Aí, quando ele retornar aqui o 1, a gente vai voltar, e aí sim, recursivamente, resolvendo aqui o retorno das chamadas dessa função. E aí ele vai retornar 1. Quando ele retornar 1, a gente vai ter aqui 1 vezes 1, né, que é o valor de var anterior ao valor 0, vezes o retorno da função fact aqui para a chamada com o valor 0. E aí 1 vezes 1, ele vai retornar esse valor para a chamada anterior, que aqui o valor de var vai ser 2. Aí 2 vezes 1, 2, ele vai retornar novamente esse valor para a chamada da função com o valor 3, e assim sucessivamente, até ele chegar na chamada original da função aqui, que era para o valor 10, e aí sim ele vai retornar o fatorial de 10, né, aqui no cout, e vai imprimir esse valor de fatorial no terminal. Entrando aqui agora na parte de programação orientada a objetos, que é uma das coisas essenciais que a gente utiliza em C++, definição de classes e objetos. C++ é uma linguagem de programação orientada a objetos, ou seja, é uma linguagem de programação que se baseia no conceito de objetos, enquanto a programação procedural é voltada a escrever procedimentos e funções que executam operações nos dados. A programação orientada a objetos trabalha com a criação de objetos que contêm dados e funções. E aí, no caso aqui, a programação procedural seria paradigma de programação que a gente vê, por exemplo, em utilização em Python, né? Que aí a gente define procedimentos e funções que executam operações nos dados definidos no programa. A programação orientada a objetos possui algumas vantagens sobre a programação procedural. É mais rápida e fácil de executar, oferece uma estrutura clara para o programa, ajuda a manter os códigos sem redundância e os torna mais fáceis de manter, modificar e debugar. Torna possível criar aplicações reusáveis com menos código em um tempo menor de desenvolvimento. Classes e objetos, né? A parte central da programação orientada a objetos. Classes e objetos são dois aspectos principais da programação orientada a objetos. Uma classe é um modelo de objeto e um objeto é uma instância de uma classe. Quando os objetos são criados, eles herdam todas as variáveis e funções da classe. C++ é uma linguagem orientada a objetos, portanto, tudo nela está associado a classes e objetos, assim como seus atributos e métodos.
Atributos e métodos são basicamente variáveis e funções que pertencem à classe e são geralmente referenciados como membros da classe. Classes são tipos definidos pelo usuário que podem ser usados em programas e servem como um objeto construtor ou uma receita para criar objetos. Para criar uma classe, usa-se a palavra-chave class, como mostrado a seguir. Aqui a gente tem um exemplo, né, de definição de classe. A gente define aqui a classe com o nome da classe, aí aqui a chave especificando o escopo dessa classe, né? O especificador de acesso, que a gente vai comentar um pouco mais à frente, e aí ele pode ser privado, público ou protegido. Os membros da classe aqui, né, os dados, que são as variáveis que pertencem a essa classe, as funções membro da classe, né, que aí são os métodos definidos dentro dessa classe. E aí aqui o ponto e vírgula, né, que é essencial também, ele vai estar encerrando a definição da classe. Ele vai estar dizendo para o código, né, para o sistema, para o leitor do programa, que essa definição da classe está sendo encerrada. Objetos são criados a partir de classes. Para criar um objeto, especificamos o nome da classe a qual ele pertence antes do nome do objeto. Para acessar os atributos e métodos de um objeto, usamos um ponto final de forma semelhante a estruturas. E aí aqui a gente vai estar utilizando, né, esse ponto final como operador para referenciar tanto os atributos, que aí são as variáveis internas da classe, quanto os métodos, que são as funções internas da classe. Aqui a gente tem um exemplo, né, de código, a classe aluno aqui sendo definida. Aqui a gente tem especificador de acesso public, que aí significa que todos os elementos aqui dentro dessa definição, né, abaixo aqui do especificador public, eles poderão ser acessados em qualquer momento, qualquer lugar do programa, qualquer lugar do código. E aí a gente tem como membros da classe, né, as variáveis aqui, nome e idade, e o método da classe a gente tem o print dados. E aqui a gente tem, dentro da main, a declaração de uma variável, né, da classe aluno, o aluno A1. E aqui a gente vai estar referenciando o nome e a idade do aluno usando o ponto final, atribuindo ao nome do aluno João Augusto, né, a string João Augusto, e atribuindo à idade do aluno o valor 22. E aqui a gente vai estar fazendo a chamada da função printDados, né, o método da função printDados, que vai aí estar printando no terminal o nome do aluno e a idade do aluno. Métodos são funções que pertencem a uma classe. Há duas formas de definir métodos, dentro e fora da classe. A definição interna à classe funciona de forma semelhante à definição de uma função comum, apenas dentro do escopo da classe. A definição externa à classe demanda que a função seja declarada dentro do escopo da classe, mas sua definição ocorre de maneira externa. A definição externa necessita que a classe a qual a função pertence seja especificada com o uso do operador de escopo. E aqui a gente faz uma referência, né, lá ao que a gente tinha comentado sobre namespace, que quando uma função ou um tipo ele pertence ao namespace, a gente usa o operador de escopo para definir que aquele tipo ou aquela função pertence àquele namespace, e aqui a gente vai estar novamente utilizando o operador de escopo para indicar que uma variável ou uma função pertence àquela classe. Aqui a gente tem um exemplozinho, né, de código demonstrando as formas de declaração dos métodos de uma classe. Aqui a gente tem a classe aluno, o método printNome e o método printIdade. O método printNome ele é declarado dentro da classe aluno, mas a definição dele é feita de forma externa. Aqui, né, logo após a classe aluno, utilizando, como a gente falou, o operador de escopo para indicar que o método printNome pertence à classe aluno, apesar de estar sendo declarado
externo a essa classe. E aqui a gente tem o método printDate que está sendo declarado dentro da classe aluno, né? Todo o corpo da função está aqui dentro da forma habitual que a gente define. Construtores. Um construtor é um método especial que é chamado automaticamente quando o objeto é criado. Para declarar um construtor, basta declarar um método sem tipo, portanto sem retorno, e com o mesmo nome da classe a qual ele pertence. Como qualquer função, construtores podem ser declarados com ou sem parâmetros, e como qualquer método, podem ser definidos dentro ou fora da classe. E aqui a gente tem a mesma classe, né, aluno, que a gente tinha mostrado. Agora aqui definido um construtor para a classe aluno, né? Aqui um método construtor que ele vai estar aqui imprimindo no terminal essa string novo registro de aluno. E aí quando a gente aqui na main, a gente estiver declarando aqui, definindo essa variável do tipo aluno, ele vai chamar automaticamente o construtor dessa classe, né? Então aí, quando a gente tiver aqui, a gente fizer essa definição, a gente vai poder ver no terminal a impressão aqui dessa string, novo registro de aluno. Especificadores de acesso, como eu tinha comentado um pouco mais cedo, né? Especificadores de acesso definem como os membros de uma classe podem ser acessados. Em C++, nós temos três especificadores de acesso, cada um representado por uma palavra-chave. E aqui a gente tem o public, como eu já tinha comentado antes, né? O public ele especifica que os membros da classe, aqueles que estão sendo especificados ali naquele, naquele setor, naquele bloco public, eles podem ser acessados em qualquer momento do código, em qualquer lugar fora da classe. A gente tem também aqui o private, que aí são para membros privados, eles não podem ser acessados em nenhum outro lugar que não dentro da classe. Então, em nenhum outro lugar do código você vai poder utilizar aqueles membros private, que aí sejam variáveis, sejam métodos. Você não pode acessar aqueles membros fora da classe, do escopo da classe. E a gente tem também o especificador de acesso protected, que aí ele vai ser quase, quase que uma variável do private, só que com a diferença que os membros protected eles também podem ser acessados não apenas dentro da própria classe que os membros estão sendo definidos, mas eles também podem ser acessados fora da classe por classes herdeiras, que aí a gente vai estar comentando mais à frente que são classes herdeiras. Mas aí basicamente os membros protected eles podem ser acessados pela classe que gerou eles, pela classe em que eles estão sendo definidos e pelas classes que herdam esses membros da, da classe principal, da classe base, né, em que ele foi originalmente criado. Por padrão, todos os membros de uma função são privados, a menos que seja especificado o contrário. E aqui a gente tem o exemplo de código, aqui a gente tem dois membros private, que são aqui as variáveis nome e idade. Então, a gente só vai poder acessar essas duas variáveis dentro do escopo dentro do escopo da classe aluno. E aqui a gente tem dois membros públicos, que aí são os métodos setNome e setIdade, que aí a gente vai estar utilizando esses métodos como uma forma de alterar os valores dentro da classe, né, os valores de nome e idade, já que a gente não tem acesso a eles por eles serem privados. Então a gente vai estar fazendo uso aqui desses métodos públicos para fazer essa alteração dos valores das variáveis internas da classe aluno. Agora nós vamos falar um pouco sobre encapsulamento. Encapsulamento é uma técnica usada para garantir que dados sensíveis fiquem ocultos ao usuário. Isso daqui não é um elemento intrínseco à linguagem, né, de C++, é mais uma boa prática.
mas eu acho interessante aqui trazer para vocês entenderem como funciona mais ou menos. Para isso, os atributos da classe são declarados como privados, impedindo que eles sejam acessados fora da classe. Se for necessário ler ou modificar o valor de um membro privado, são criados métodos públicos para obter get e atribuir set. Isso daqui a gente tinha visto em um dos exemplos anteriores, aquele exemplozinho onde a gente tinha as variáveis privadas e a gente utilizava o set para atribuir valores a elas, porque a gente não consegue acessar aquelas variáveis fora do escopo da classe. Declarar os atributos de uma classe como privados é considerado uma boa prática. Encapsulamento assegura um melhor controle dos dados, pois permite alterar uma parte do código sem impactar outras. O encapsulamento de atributos também concede uma maior segurança de dados. Esse daqui é um ponto muito importante da segurança dos dados, porque o encapsulamento, né, a gente tornando as variáveis privadas dentro da classe, a gente impede que o usuário ele altere essas variáveis de forma imprudente, né? Aí ele só vai poder alterar as variáveis usando essas funções get e set que a gente vai definir dentro da classe. Aqui a gente vai entrar agora na parte de herança, né? Outro ponto muito importante quando a gente está trabalhando com classes em C++. Em C++, uma classe pode ser capaz de herdar atributos e métodos de outra classe. A herança é útil pois permite a reutilização de atributos e métodos de uma classe já existente na criação de outra classe. Para definir uma herança, usa-se o símbolo, em dois pontos, né, para representar que uma classe está herdando os métodos e os atributos de outra classe. A herança é separada em duas categorias. A classe derivada, que é a filha, é a classe que herda os atributos e os métodos da outra classe. E a classe base ou mãe, que é a classe que vai ceder os atributos e os métodos à classe derivada ou à classe filha. Uma classe derivada também pode ser base para outras classes. Uma classe pode ser derivada de mais de uma classe, e desde que todas as classes base estejam listadas em sua declaração. Uma classe derivada tem acesso livre a quaisquer métodos e atributos públicos e protegidos de sua classe base, mas não pode acessar aqueles privados. Aí, como a gente comentou na parte dos especificadores de acesso, os atributos privados, eles só podem ser acessados dentro do escopo da própria classe onde eles são definidos, onde eles são declarados. Por outro lado, os atributos protegidos, eles só podem ser acessados dentro da classe onde eles foram definidos, mas também podem ser acessados pela classe derivada, né? Pela classe que vai estar herdando esses atributos. E aí eles também vão poder ser acessados dentro do escopo dessa classe herdeira. Aqui a gente tem um exemplozinho demonstrando como funciona a declaração de uma herança em C++. Aqui a gente tem a classe pessoa, que tem o atributo string nome, o atributo int idade. E aqui outro ponto, como a gente tinha visto anteriormente, a gente não tem aqui especificando qual o tipo de acesso desses atributos. Só que quando a gente não especifica aqui em C++, né, o tipo de acesso, o nível de acesso dos atributos da classe, eles são automaticamente atribuídos como se fossem privados. Então aqui nesse caso, tanto a string nome quanto a entidade, eles vão ser membros privados da classe, atributos privados da classe. E aqui nesse caso, como a gente está especificando public, esses métodos aqui serão públicos e aí poderão ser usados fora da classe em qualquer momento no código. Aí a gente tem o setNome, né, o setIdade e o printNome e o printIdade. E aí, como a gente tinha comentado, o setNome e o setIdade vão ser os métodos definidos para atribuir valores ao atributo nome e ao atributo idade. E aqui em seguida a gente tem uma classe aluno,
E aí o especificador aqui, né, o operador de herança em C++, os dois pontos, indicando que essa classe aluno vai ser herdeira da classe pessoa. E aqui a gente tem public, indicando que a gente vai estar acessando os membros da classe pessoa como se fossem públicos, exceto esses daqui que são privados. Aí aqui a gente tem um atributo curso, né, string curso, double nota, e também aqui privados, porque eles não estão sendo especificados nenhum outro tipo de acesso. Então o sistema vai entender que eles são privados. Aqui a gente está especificando o public, e aí os métodos setCurso, setNota, printCurso e printNota. E aí o setCurso e o setNota são os métodos que a gente vai estar utilizando para atribuir valores ao curso e à nota. E aqui a gente tem um exemplo de uma classe com mais de uma classe mãe, mais de uma classe base, né? Aqui a gente tem a classe pai, que tem uma string public, sobrenome P, uma classe mãe, que também tem um string public, sobrenome M, e a gente vai ter uma classe filho, que vai estar aí herdando tanto da classe pai quanto da classe mãe, os atributos, né? Sobrenome P e sobrenome M. E aí a gente fazendo aqui o evocativo public, porque a gente está herdando, a gente vai estar pegando os atributos dessa classe como se fossem públicos aqui dentro da classe filho. E aí também, né, claro que a gente só vai estar utilizando aqui, pegando como public, o que já tiver público ou protegido dentro da classe que a gente está herdando, né, dentro da classe mãe. Bom, então é isso, pessoal, que eu tinha para trazer aqui para vocês sobre C++. Eu espero que essa aula ajude vocês a ter uma jornada mais tranquila aí com a linguagem de C++, também no curso de Halide. E, bom, é isso. Eu vejo vocês na próxima.